Amados, hoje dia 8 de março, portanto, Dia Internacional da Mulher. Quero dar continuidade naquela palavra de domingo, mas com outro tema, com outro texto. E hoje projeta, e vamos precisar aqui do auxílio dos irmãos, ali da mídia, hoje, para projetarmos alguns textos importantes desta palavra, iniciando em Provérbios 31, que é o texto célebre, um texto chave, um texto muito conhecido, comum por todos nós, muito conhecido, no verso de número 30, que também foi o texto escolhido para homenagearmos as mulheres no cartaz, no banner que montamos hoje. E essa parte final do verso, no verso 30, na parte final, vai dizer que a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada, ou será honrada. Sabemos que temer ao Senhor é reverenciar ao Senhor, prestar atos de reverência, de respeito, tem a ver com respeitabilidade, tem tudo a ver com adoração, tem a ver com veneração a Deus, dependência de Deus, se dobrar somente diante de Deus, adorar somente a Deus. Temer ao Senhor não tem nada a ver com ter medo do Senhor. Deus não quer que a gente tenha medo dele, Deus quer que a gente respeite-o, Deus quer que a gente o obedeça, porque quem obedece respeita, não é? Deus não quer que a gente tenha medo, Deus quer que a gente tenha obediência. A única coisa que Deus espera de nós é a obediência. E nós vimos então que o sábio rei Salomão descreve nesse capítulo 31, que é o último do texto de Provérbios, ele descreve a despeito desta mulher que é virtuosa, também traduzida na expressão esposa exemplar, é a mesma equivalência da pessoa que ele está referindo-se, tá? E eu quero partir desse texto, do verso 30, parte B, a parte final, nesse sentido, e destacar para você aqui 9 mulheres tementes a Deus que fizeram uma diferença no seu tempo, que servem e servirão de inspiração para todos nós nesse tempo que se chama hoje, que nós estamos vivendo. Então, além dessa mulher que é honrada, é elogiada pelo rei Salomão em Provérbios 31, 30, nós vamos ver outros 9 exemplos de várias outras mulheres em determinados tempos diferentes, que também foram honradas, também foram elogiadas, sobretudo porque foram mulheres tementes a Deus. Amém? Então o texto diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Aí se referindo à parte exterior. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então já se referindo à parte interior na sua beleza espiritual. Está referindo-se à sua espiritualidade que vem de dentro para fora. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Glória a Deus, Senhor, obrigado por esse dia, o dia que o Senhor Deus fez. E nesta data importante, nós queremos, como igreja, homenagear mais uma vez as valorosas mulheres pelo seu dia, honrá-las, respeitá-las, elogiá-las e destacar aqui essas grandes mulheres que a Bíblia Sagrada relata, para que também nós, homens, sejamos seguidores desses exemplos, em nome por amor de Jesus.
para que esta palavra sirva de inspiração para toda a igreja aqui reunida, aqueles que também nos acompanham pela internet. É a nossa oração com gratidão, pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, que continue conosco, nos abençoando, dando clareza. Senhor, que Jesus o Cristo Nazareno cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. A data do dia 8 de março, que foi considerada e instituída como o Dia Internacional da Mulher, ela se deu exatamente porque no dia 8 de março de 1857, algumas mulheres operárias que trabalhavam em uma fábrica de tecidos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, declararam greve contra as condições subhumanas de trabalho a que elas eram submetidas, a um trabalho escravo que elas eram submetidas. Só para você ter uma ideia, elas estavam reivindicando ali uma jornada de trabalho de 10 horas, ao passo que elas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia na fábrica e logo depois trabalho em casa com os filhos e a família. Recebiam um mínimo salário, não um salário mínimo, mas um mínimo salário. Trabalhavam mais que os homens, recebiam muito menos do que os homens na questão financeira, salarial. Trabalhavam sob condições de salubridade precárias. Não havia nenhuma lei que as protegesse, nenhum sindicato, e principalmente que lhes dava a atenção devida no tempo de gravidez e de parto. Para você ter uma ideia, muitas mulheres davam à luz, muitas vezes no próprio interior da fábrica, nessas condições subhumanas, sem qualquer tipo de higiene ou preparo, enfermeiro, coisas do tipo. Elas não tinham nenhuma assistência à saúde. Os empresários não pagavam nenhum plano de saúde, nenhum auxílio saúde. E por conta disso, na ocasião, na época que elas viviam, nessa época, 1857, muitas delas adquiriram tuberculose e morriam, em média, aos 30 anos de idade. Então, essas mulheres operárias unidas, engajadas, elas lutaram contra todo esse descaso, toda essa situação subhumana de trabalho, pedindo na época, reivindicando uma jornada justa de trabalho de no mínimo 10 horas por dia, mas não sendo atendidas nessas reivindicações, elas permaneceram na fábrica, e essa foi uma manifestação que foi reprimida com total violência física. O dono da fábrica, juntamente com a polícia, eles trancaram as portas ali dos galpões, dentro da fábrica. Essas mulheres ficaram trancadas dentro da fábrica, e eis que provocou-se ali um incêndio, e aproximadamente o resultado é que aproximadamente 130 mulheres tecelãs morreram carbonizadas nesse ato totalmente desumano. E vale lembrar que na ocasião dessa tragédia, eles encontraram nas máquinas de tecer fios, nas máquinas de tecer, ali os tecidos, ali encontraram fios da cor lilás. E por esta razão, a cor lilás se tornou símbolo da luta pelos direitos das mulheres. Muito comum usar o laço, né? Da cor lilás significa então o engajamento das mulheres nessa luta pelos direitos igualitários e condições melhores de trabalho. Então, a importância dessa manifestação e o seu infeliz e dramático desfecho sensibilizou muitas pessoas em todo o mundo desde então, mulheres e homens que lutaram e lutam até hoje pelos seus direitos. E no ano de 1910, uma mulher norueguesa, que inclusive é cristã, ela então alimentou essa luta pela dignidade e justiça dos direitos femininos e instituiu então
a partir desta mulher, em 1910, o Dia Internacional da Mulher, que é o que nós celebramos mundialmente hoje. E nós, então, como igreja, não podemos deixar de falar sobre esse tema importante para os dias de hoje também, até porque a Bíblia assim o faz. É ou não é? Então, eu quero destacar para você aqui essas mulheres tementes a Deus. Esse é o tema de hoje, mulheres tementes a Deus, a partir de Provérbios 31, parte B do verso 30. E a Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus, não só essas 9 ou 10, agora somadas aqui ao texto de Provérbios, mas a Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus e que fizeram a diferença no seu tempo. Essas mulheres se destacaram em um mundo dominado por homens, um universo machista, literalmente machista na época, mas essas mulheres mostraram que Deus usa todos para cumprir o seu propósito. Amém, amados? E eu quero destacar então essas 9 grandes mulheres, dizer para você que elas não são únicas. Outras mulheres tão notáveis, elas estão por aí ou por aqui entre nós. Amém? E aí, com o auxílio dos nossos irmãos ali da mídia, quero falar em Gênesis 21. No verso número 6. Eu trago o exemplo de Sara, uma mulher cheia de fé, respeitosa, bonita, considerada a mãe do povo de Israel. O texto de Gênesis 21, 6 diz: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso irão ou rirão comigo. Ela estava, em outra tradução, Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. É a nossa tradução oficial. Ela estava aqui celebrando o grande milagre de Deus na vida dela. Conhecemos a história de Sara, já idosa, abandonou tudo para viver em tendas com o seu esposo, com a sua família, pelo resto da sua vida. Não é? Uma mulher auxiliadora, idônea, aquilo que a Bíblia diz lá em Gênesis 2,18, quando Deus olha para o homem e diz: não é bom, não é certo que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjudadora idônea, uma adjudadora para estar adjunto, andar ao lado de, e tem que ser idônea. E Sara era esta adjudadora idônea, sem dúvidas. Abandonou tudo para viver em tendas com o marido e família pelo resto da sua vida. Isso marca a vida de Sara como uma grande mulher, referência na Bíblia, uma mulher temente a Deus, que foi uma mulher abnegada, que renunciou coisas e pessoas, e essa abnegação e renúncia são marcas registradas de seu caráter, inclusive do seu caráter espiritual, se me entendem. Ela ficou sempre ao lado de seu esposo Abraão para o apoiar, por isso que eu a classifico como uma mulher auxiliadora. Para você ter uma ideia, Sara creu em Deus, e com 90 anos, o seu sonho se realizou e ela teve um filho. Mulher de fé, mulher auxiliadora, mulher de fé, mulher temente a Deus. Alguém já disse que fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Temos em Sara, uma mulher temente a Deus, um exemplo de uma mulher de fé. Deus encheu seu coração de alegria e ela diz então: e todos que souberem disso, ou seja, da sua gravidez, do seu filho, dessa gravidez de uma mulher que era considerada estéril, e Deus então revela um milagre nessa vida. E ela diz que todos vão rir com ela. Então ela está expressando aqui o seu coração cheio de gratidão e alegria a Deus. Em Êxodo 15, 21, destaco para você
o exemplo de Miriam, uma segunda mulher temente a Deus. Êxodo 15, 21. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam nasceu e cresceu como escrava no Egito, você já sabia disso, mas não custa lembrar. Mas ela cuidou de seu irmão bebê, no caso Moisés, que depois tirou o seu povo da escravidão. Então dá-se especial atenção a esta ação, esta atitude, amor e cuidado desta mulher chamada Miriam, que é ou foi a irmã mais velha de Moisés, considerada também como profetisa, líder de louvor e também considerada uma mulher inteligente. Imaginem os riscos que Miriam correu para proteger o seu irmão. Imagine que de escrava, cuidadora, protetora, ela se tornou irmã do libertador do seu próprio povo. A gente fala muito de Moisés, os filmes apontam muita ênfase neste servo, neste personagem, neste grande líder que fora Moisés, mas pouco se fala de Miriam. É ou não é? E muitas vezes se diz na nossa linguagem popular que o homem é o cabeça da casa, mas muitos têm dito que a mulher é o pescoço. E a gente sabe, né, João, que sem o pescoço a cabeça não pode se mover. É ou não é, Renato? Vai aprendendo aí, né? O Johnny já aprendeu, sabe quem é o pescoço, né? E assim tem sido, não no sentido do desprezo, mas no sentido de dar suporte, no sentido de dar. Vocês estão dando risada porque vocês gostaram, né, Luci? Então, eu concordo com essa ideia, né? Então, Miriam foi ali uma mulher digna de estar sendo aqui hoje relatada e narrada por conta desta honra que ela foi e por aquilo que ela fez, né? Além de líder de louvor, a Bíblia diz que Miriam era profetisa e muito respeitada entre os hebreus. Então, mais uma mulher aqui, dessas 9 que vamos destacar hoje, Miriam, uma mulher temente a Deus. Em Hebreus 11, 31, texto de Hebreus 11:31 de Hebreus. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, mesmo sendo um texto do Novo Testamento, está reportando a uma história que nós conhecemos do Antigo Testamento, onde se destaca aqui Raabe, que foi uma mulher corajosa, uma mulher crente em Deus, uma mulher temente ao Senhor, que salvou a sua própria família. O texto refere-se a Raabe como uma prostituta de Jericó, mas o importante é que ela salvou a vida de 2 espiões hebreus, e por causa disso, por causa deste ato, a sua família foi inteiramente salva quando os hebreus atacaram a cidade de Jericó. E por ser também uma mulher de fé, e embora fora uma mulher desprezada, é aquilo que a gente tem falado, uma mulher que improvável aos olhos humanos, mas ela ganhou um lugar de destaque entre o povo de Israel e se tornou antepassada de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, e ganhou um lugar entre os heróis da fé, descrito no capítulo 11 do texto da carta aos Hebreus.
né? Então, o nosso Senhor Jesus, ele tem raiz da sua genealogia desta mulher chamada Raabe, que fora, inclusive, considerada prostituta na sociedade da sua época. Então, mais uma mulher que merece especial atenção, destacada aqui na Bíblia Sagrada, uma mulher temente a Deus, Raabe. Eu quero falar agora de Débora em Juízes, capítulo 5, verso de número 7. Débora foi juíza, também fora profetisa, uma mulher líder de guerra, estrategista. Juízes 5, 7, vamos ler juntos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Outra tradução, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. E vocês sabem quando uma mãe se levanta e se ela está nervosa, né, Fátima, o que ela é capaz de fazer para salvar um filho, para proteger um filho, não é? Então, quando se fala ali, a gente já tem uma noção de que ela fora realmente esta líder de guerra, esta mulher engajada, empoderada, esta mulher importante, e além de ser juíza, fora também profetisa, que liderou o povo de Israel quando não havia rei. Para você ter uma ideia, ela convocou o exército, ela animou os guerreiros, ela empoderou os guerreiros, ela motivou seus liderados, que nesta batalha derrotou os opressores. Debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz, sabe por quanto tempo? 40 anos. Olha que bênção. Uma mulher submissa à vontade de Deus. Submissão é estar sob uma missão, sob uma visão, sob uma direção de Deus. Destaco então esta quarta mulher temente a Deus chamada Débora. Os irmãos estão entendendo? Amém? Sim? Vamos para Ruth, capítulo 1, verso 16. Falaremos de Ruth, que também é uma mulher que Boaz vai dizer que é uma mulher virtuosa, além daqueles dois textos que também encontramos o sábio Salomão descrevendo sobre aquela mulher misteriosa, a mulher virtuosa de Provérbios 30, e o outro texto é Ruth, está em Ruth, que Boaz refere-se a Ruth como uma mulher virtuosa, uma esposa exemplar. Nesse texto, em Ruth 1,16, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe. Estavam falando aqui de Noemi, não é? Naquele episódio, e que não mais te acompanhe. Não insista com isso. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Mais uma mulher temente a Deus, submissa, ou seja, sob uma missão, sob uma visão, sob uma direção espiritual. Mas é interessante que Ruth não era israelita, mas ela ganhou um lugar de destaque entre o povo de Deus, que era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Ruth, ela foi considerada esta mulher temente a Deus, de especial atenção para nós hoje, inclusive, por conta da dedicação a Deus, que ela não conhecia, um Deus que ela não até então não temia, não reverenciava, mas que por conta da sua submissão a Noemi resolve então acompanhá-la e servi-la e seguir o próprio Deus dela. Então o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então ela chama a atenção de Deus quando ela faz essa declaração de fé, e o seu amor grande pela sua sogra, né? No caso Noemi, destaca-se aqui também. Vale a pena você ler esse texto. Ruth, são 4 capítulos, você lê rapidinho. Então vai estar descrito lá que Ruth abandonou a sua casa, a sua família, para servir a Deus ao lado de sua sogra.
Aqui em Ruth eu vejo, além de uma pessoa leal, uma pessoa dedicada, uma mulher trabalhadora, fiel a Deus, que renunciou igual Sara também, exemplo de renúncia, exemplo de abnegação igual Sara, mas também exemplo de altruísmo, de pensar no seu próximo, no caso da sua sogra. Trabalhadora, respeitosa, Ruth conquistou o coração de Boaz e foi a bisavó do rei Davi. Você sabia disso? Então tudo está interligado. Que bênção nós estudarmos essa palavra, amém? A quinta mulher destacou então Ruth. Agora vamos para o primeiro livro de Samuel. Vamos falar no capítulo 2, verso 1. Falaremos de Ana, a mulher de oração. Você conhece a história de Ana, adoradora, acompanhava o esposo, subia ao templo, ano após ano, para adorar a Deus, ao lado dos seus familiares. Foi a mãe do profeta Samuel. Você conhece a história, conflito que tinha internamente ali com Penina. A gente já pregou sobre essa história aqui na igreja. O texto diz, então Ana orou assim: meu coração exulta, significa regozija, tem prazer, tem alegria no Senhor. No Senhor, minha boca é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Tá? Ana não podia ter filhos, é quase o mesmo exemplo de Sara, mas bem lá atrás, bem em tempos remotos, distantes. Mas, assim como Sara, Ana confiava em Deus. Uma mulher temente a Deus que orou com fé. E você sabe, a história não custa lembrar. Fez um voto por um filho. Vocês lembram disso, né? Que ela falou para Deus que se Deus desse um filho, e no caso o homem, ela devolveria este menino para Deus. E assim foi constituído o profeta Samuel, que tem uma relevância importantíssima e indispensável na nossa história, inclusive, né? Quando Deus lhe deu um filho, ela então cumpriu o voto, cumpriu a promessa. Ela dedicou o pequeno Samuel a Deus, em gratidão a Deus, e Deus a honrou. Este menino Samuel, ele cresceu no templo, ele se tornou um grande líder, um grande profeta, e Deus honrou a mãe Ana com outros filhos inclusive. Então, uma história linda também, que vale a pena ser relida e que serve de inspiração para todos nós, de depender a Deus em oração, clamando realmente por aquilo que nós necessitamos. Vamos para Esther, capítulo 2, verso 17. O rei gostou, significa amou mais Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele, ganhou a sua aprovação. Equivale dizer, alcançou seu favor e benevolência. Mais do que qualquer outras virgens, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti ou Vasti. Então Esther era uma jovem israelita que se destacou inicialmente pela sua beleza, foi o que chamou a atenção do rei, e se tornou então rainha da Pérsia, considerada bonita, inteligente, sensata, mas também uma mulher de fibra e uma mulher corajosa, porque vocês conhecem a história. Ela foi ali muito corajosa, diga-se de passagem, quando ela arriscou ali a sua própria vida para falar com o rei, interceder por conta ali do seu povo, para salvar o seu povo de um grande massacre, e assim aconteceu. Então Deus deu a beleza, Deus deu graça, Deus deu inteligência a Esther, para que ela pudesse proteger o seu povo e cumprir o propósito de salvar ali uma nação. Amém? Então, por conta disto,
Esther é a nossa sétima mulher aqui a ser destacada como uma mulher temente a Deus. Vamos para o Novo Testamento agora falar um pouco de Maria, Lucas 1:38. Lucas 1:38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, ou que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, mais uma mulher também submissa, ou seja, sob a missão, uma mulher temente a Deus, uma mulher que honrava a Deus e que foi escolhida por Deus. Por isso a Bíblia a classifica como bem-aventurada dentre as mulheres de sua época. E ela então recebe aquela informação, aquela revelação do anjo, e ela diz, como lá atrás o profeta: eis-me aqui, Senhor. É ou não é? Então ela vai e diz: seja feito conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Maria era uma jovem simples, mas foi escolhida para uma grande missão: ser a mãe de Jesus Cristo. Ela não rejeitou essa missão, ela não ofereceu resistência, ela não murmurou, ela não, você não vê em nenhuma página da Bíblia Sagrada qualquer ato de insubmissão, de descontentamento, de medo, mas você vê realmente uma mulher de fé que aceitou com fé essa missão, com coragem, e o seu esposo também, como parceiro, a apoiou, e aí nós conhecemos a história a partir dali. Mas se deu por conta desta mulher, que foi também uma mulher temente a Deus, assim como as outras. Cada uma teve a sua relevância histórica no seu tempo, fazendo a diferença pela qual foram chamadas. Maria certamente ajudou a educar o menino Jesus, e anos mais tarde Maria viu este já homem, filho, ressuscitado em glória. Que legado deixou esta mulher? Por fim, vamos para Romanos 16, verso 3 e 4. Falaremos de Priscila, que foi professora, uma mulher corajosa também, cooperadora, e que fora líder na igreja, especificamente em uma célula. Saúdem Priscila e Áquila, no caso aqui o seu esposo, colaboradores de Paulo apóstolo, equivale a dizer também cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então Paulo saúda neste capítulo 16 da carta aos Romanos, saúda esses líderes desta célula, Priscila e Áquila, o esposo. Priscila é um exemplo de trabalho em equipe, por isso considerada cooperadora. Ela trabalhava junto com o seu esposo Áquila para espalhar a palavra de Deus em uma época que você sabe, de certa forma clandestina, onde o cristianismo não era reconhecido. Então, uma época muito difícil, onde o cristianismo não era ainda a religião oficial do império, e por isso você observa no texto Paulo exaltando este casal que já tinha se convertido em uma das viagens missionárias de Paulo. E Paulo fala: eles arriscaram a vida deles por mim, para me proteger, para me guardar, para me esconder e para pregar a palavra de Deus. Uma igreja se fundou a partir desta célula, que subentende-se funcionava na casa de Áquila e Priscila de forma escondida ou clandestina. E hoje a gente vê, né, Renato, liberdade que temos no Brasil religiosa, de o direito constitucional federativo de ir e vir, você poder portar a Bíblia Sagrada e você ter liberdade de expressão religiosa, poder ir e vir para a igreja e para a célula, e muitas vezes as pessoas não vão ainda às células, não é? Aliás, nós estaremos voltando às células presenciais no dia 7 de
abril. Ainda bem que é um dia antes do meu aniversário, Renato. Não vai ter desculpa para você não me dar um presente, né? Dona Cida Daneluz, Dona Antônia Porta, vamos estar voltando para as células presenciais. A Damantina já voltou, o presbítero Johnny já está lá com a galera de forma presencial. Nós vamos voltar dia 7 de abril. Então vamos lembrar de Priscila, que foi cooperadora nesta célula. Dali surgiu uma igreja, acompanhando ali o seu esposo, Áquila, a ministrar, a propagar a palavra de Deus. Eles eram amigos íntimos de Paulo e eles fundaram então uma igreja a partir da sua casa. Então nós temos aqui em Áquila e Priscila o poder da igreja do lar. É o que nós falamos hoje nas nossas células. Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. Então Apolo foi um discípulo formado por este casal de cristão, e Apolo tem muita relevância, inclusive quando Paulo está trabalhando lá em Corinto, na cidade de Corinto. Paulo ficou aproximadamente 1 ano e meio, e ele então tem esse Apolo como um apoiador, um colaborador. Por isso o Apolo é citado. Não sei se vocês se lembram do capítulo 3, né? Ele fala quem é Apolo, quem é esse, quem é... E aí ele fala do crescimento, por conta de que as pessoas estavam querendo meio que idolatrar também alguns apóstolos lá, alguns servos, inclusive Apolo. Fruto desse trabalho de Áquila e Priscila. Então, esses exemplos dessas mulheres são exemplos inspiradores, pelo menos para mim, espero que tenha sido para você também. Falamos aqui então dessas grandes mulheres tementes a Deus, que foram usadas poderosamente por Deus para fazerem a diferença no tempo em que viveram. Então nós homens podemos aprender muito com esses nobres exemplos, seguir, e que Deus então nos abençoe para que possamos nos inspirar na nossa vida, nos exemplos de Sara, de Miriam, de Raabe, esses nobres exemplos, Débora, engajamento de Débora, colaboração que Ruth deu, Ana, mulher de oração, Sara, dependente de Deus, Esther, Maria, e também a discipuladora Priscila, que Deus abençoe então as nossas vidas. E fica aí o desafio para vocês encontrarem outras mulheres tementes a Deus, para estarmos aqui falando um pouquinho da história de cada uma delas e conhecendo assim a relevância feminina na Bíblia Sagrada. Amém, minhas irmãs? Glória a Jesus, amém? Se você quiser esse material, depois você pode requisitar, eu passo aqui gentilmente e gratuitamente para vocês. Vamos orar ao nosso Deus, lembrando que quinta-feira nós temos ainda as células online aqui em Oswaldo Cruz. Não deixe de participar. Se você ainda não assistiu à pregação, assista. Ela fica ali fixada no Facebook da igreja, para que você possa participar da célula ativamente. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo que passamos aqui na tua casa, na presença dos amados irmãos e irmãs em Cristo, membros da família da fé. Obrigado a todos que também gentilmente acompanharam aqui pelo canal da igreja na internet. A nossa gratidão a todos e a todas, e obrigado por esses exemplos inspiradores dessas mulheres, que foram bênçãos nas mãos do nosso Deus, fizeram uma grande diferença no mundo, na sociedade que viveram, na época que elas viveram, e hoje nós estamos aqui para honrar as mulheres, elogiar as mulheres do nosso tempo, porque em tempos passados passaram mulheres engajadas, empoderadas, tementes a Deus, submissas ao Senhor. Que nós, não só as mulheres, mas os homens também,
todos nós possamos sentir-nos motivados, inspirados para copiar esses exemplos na prática, Senhor, na nossa vida, no nosso ministério, para que possamos fazer a diferença aonde o Senhor nos colocou, em nome de Jesus, que possamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocar, em nome de Jesus, que possamos tomar posse desses exemplos, querer ser como essas mulheres e homens também que são destacados aqui na Bíblia Sagrada. Nossa gratidão ao Senhor e a nossa dependência única e exclusiva do Senhor no Senhor é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, com a nossa gratidão voltada a Jesus Cristo, que oramos agradecidos. Amém. Que a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, superabundante graça, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, consolo, a força, a sabedoria, a presença do Espírito Santo sejam derramados constantemente sobre nós e vós, povo de Deus, sobre todo o povo de Deus, indistintamente espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.